Bom dia. Como o Márcio disse, né? Eu me chamo Vanusa, coordeno a comunidade Filhos da Rainha da Paz. Sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos e estou aqui nessa manhã a serviço de Deus, né? Para assim executar o ministério ao qual o Senhor me chamou a servi-lo, que é o ministério de cura, o ministério de libertação, a qual a nossa comunidade tem como carisma esse, né? Levar a libertação e a cura aos filhos de Deus. Eu sou coroneira consagrada já há 5 anos, faço parte da comunidade de vida, da mesma comunidade de Jardim da Paz. Então, para mim é uma alegria estar aqui essa manhã, partilhando com vocês esse momento de cura interior. Eu sei que algumas pessoas aqui já fazem parte de grupos, né, de comunidade, e que já tiveram essa experiência da cura interior. Para aqueles que ainda não sabem, não tiveram essa experiência, eu não sei se existe alguém aqui que não teve ainda essa experiência, mas se não teve, vai ter a graça desta manhã poder experimentar mais uma manifestação do amor de Deus. A cura interior é esse presente do coração de Deus para nós. Nós que necessitamos ser curados interiormente. A cura interior também é a cura do nosso coração, a cura das nossas emoções, a cura de todo o nosso ser. Então, por que a cura interior? Já disse, por ser uma necessidade nossa, para que nós possamos assim corresponder ao chamado de Deus, que é a santidade. Antes de mais nada, nosso chamado é a sermos santos. E para que nós possamos corresponder a esse chamado de Deus, precisamos estar curados e libertos interiormente. Por isso, mexemos na cura interior no nosso passado, no meio da oração. O próprio Deus vai nos convidar a olharmos um pouco, a voltarmos um pouco com Ele no nosso passado. Aí você deve perguntar, mas para que isso? Já passou? A questão é, porque essas situações que ocorreram no nosso passado, elas podem se refletir no nosso presente. Alguns traumas que nós carregamos, talvez até antes de nós nascermos, como rejeição, algumas situações que ocorreram na nossa infância, são esses traumas que podem ainda hoje se refletirem no nosso dia a dia. Aqui é um seminário para casais, Sei que, como o Márcio falou aqui, também tem só esposo ou só esposa, mas a graça de Deus, ela atinge a distâncias. Então, se está aqui só o marido, você vai rezar também, para que essa mesma graça que você vai vivenciar aqui, possa atingir a sua esposa onde ela estiver, e vice-versa. Tá? Então, o que nós precisamos querer para que essa graça aconteça? Sermos curados. Nós precisamos desejar que o Senhor volte conosco nesses momentos em que marcaram negativamente a nossa vida. Como eu já disse, vários traumas ou situações de rejeição que causam os traumas, que podem nos prender ao nosso passado, que podem nos impedir de um bom relacionamento, até mesmo com o nosso esposo ou com a nossa esposa. Por exemplo, se a gente carrega, nós mulheres, traumas de um pai agressivo, grosseiro, quando o nosso esposo falar conosco de uma forma mais assim, a gente logo vai estar vendo o nosso pai naquela atitude. Então a gente já começa a rejeitar, a não aceitar aquilo que vem do nosso marido. Então deu para entender o que é esse momento que nós vivemos viver aqui? Deu para entender? Sim ou não, minha gente? A gente vai precisar também que Deus escute dessa timidez, dessa língua presa, que a gente às vezes não quer falar. Então deu para entender, entendeu? Que a gente vai viver aqui, porque muito mais do que falar é a gente experimentar essa manifestação, como eu já disse, do amor de Deus para nós. Então vamos abrir a
Salmo 6, para a gente ler somente esse livro. Salmo 6, versículo 3, a partir do 3, diz o seguinte: Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Então a gente já vai fechando os nossos olhos agora. Feche os seus olhos agora, nesse momento em que, mesmo sendo um casal que aqui está, eu convido você a colocar-se diante do Senhor, você, somente você. É um momento em que você vai pedir por você mesmo. Você vai pedir pela sua cura, pela libertação de todo o seu ser. Escuta mais uma vez as palavras do salmista que diz: Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai, pois sinto abalar os meus ossos. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai pela vossa bondade. Na certeza de que o Senhor olha, na certeza de que o Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, na certeza de que o Senhor prescruta o nosso coração, na certeza de que nada que nós vivenciamos é oculto para o nosso Deus, na certeza de que o Senhor está aqui nesta manhã, na certeza de que muito mais Ele desejou este momento, muito mais do que você, do que o Márcio, do que os organizadores deste seminário. Deus desejou que você estivesse aqui. Ele que conhece as feridas do seu coração. Ele que conhece a angústia da tua alma. Ele que sabe como você, como a sua alma desfalece. O Senhor, que é bondade infinita, que hoje vem ao seu encontro. Mergulhe nesse momento agora, não deixando que nada roube a sua atenção, não deixando que nenhum sentimento ou ressentimento te impeça de receber esta graça que o Senhor preparou para você. O Ministério de Música possa nos ajudar, nos motivar nesse mergulho do mais profundo do nosso ser. Que você não tenha medo de descobrir as feridas do seu coração. Que você não tenha medo de descobrir os traumas que você carrega dentro de você.